aqui. Coloquei aqui para gravar, né, essa aula nossa, depois eu coloco disponível para vocês no portal do Bernoulli. Aí é o seguinte, então nós estamos falando aqui sobre transporte, primeira página aqui, assim, certo? Transporte comercial de pessoas. Então é o serviço de passageiros, cada vez mais importante, cada vez mais as pessoas se transportam por vários lugares diferentes, o transporte fica facilitado, as pessoas, né, se movem muito mais rapidamente, vão a lugares bastante distantes. Lembrando que antigamente, quando o pessoal só se movia aí a cavalo, né, ou a pé, as pessoas conheciam no máximo 30 quilômetros ao redor do lugar que ela morava. Normalmente era assim, a menos que fossem navegantes, alguma coisa nesse sentido. Mas o povo, de maneira geral, conhecia no máximo 30 quilômetros além do que ele morava, certo? Naqueles arredores ali. Então, esse serviço de transporte de pessoas foi melhorando cada vez mais e hoje nós temos aviões alcançando rapidamente aí os continentes, facilitando esse trabalho, tá certo? Depois, ainda que o transporte comercial de bens. Então, são as mercadorias diversas sendo levadas hoje, né, com a nossa globalização, às áreas mais distantes possíveis, certo? Levando essas mercadorias aí por mais caras ou até baratas que sejam, elas conseguem chegar a lugares bastante distantes, tá certo? Então, nós temos aí o transporte de mercadorias sendo ampliado cada vez mais, aumentando sempre o tamanho dos aviões, aumenta o tamanho dos navios, aumenta os caminhões, trens. Quer dizer, nós temos que fazer chegar essa mercadoria onde é necessário, onde o capitalismo acha que ela é necessária, onde as pessoas têm necessidades dela ali, tá certo? Depois, evolução dos transportes rodoviários especificamente. Graças à evolução industrial, surgem os primeiros engenhos com motores a vapor, certo? Esses motores a vapor aí são motores que começam a ser usados nas indústrias para moverem as máquinas. E mais tarde, esses motores a vapor, né, começam a ser usados numa coisa, né, num transporte ou no primeiro momento, a primeira ideia aí de transportar alguma coisa. Quer dizer, motores a vapor sendo colocados em vagões de trens assim para puxar carga de dentro das minas lá para fora, começa a se desenvolver o que a gente vai chamar de trem mesmo, né? Mais tarde, trens a vapor e tudo. Né? E aqui, esse segundo pontinho aqui, né? A invenção do Rudolf Diesel, aqui, os motores de explosão interna, né? Então, ele já começa a desenvolver esse motor aí, e esses motores aí, né, ele começa a usar outros tipos de materiais. A gente não vai fazer fogo agora e queimar carvão. Nós vamos fazer com que o motor consuma óleo de amendoim, né? Então, Rudolf Diesel. Mais tarde, né, com o surgimento, o desenvolvimento da indústria petroleira aí, né, o Rudolf Diesel pensa o seguinte: ao invés de usar óleo de amendoim, nós podemos usar esse óleo que está sendo tirado da terra e tal. Antes o pessoal conhecia óleo de baleia, esse tipo de coisa. E agora não, o óleo tirado da terra. Os Estados Unidos estão tratando disso, eles estão refinando e tal. Quem sabe tem um subproduto desse óleo que eu posso usar no meu motor. Aí a gasolina não deu certo, mas ele usou o diesel, né? Que aí até esse óleo só tinha um nome e aí levou o nome dele, né? Diesel. Então Rudolf Diesel, ele desenvolveu o motor, né, de baixa rotação usando o óleo diesel, né, que acabou ficando com o nome dele, o motor e o óleo ficou com o nome dele, o motor a diesel. E aí ele deu um incremento nisso aí, fazendo com que esse motor, que tinha baixa rotação e muita força mesmo, pudesse, então, ser colocado em caminhões, né, para carregar cargas pesadas. Né? E aqui nós ainda temos aqui embaixo, aqui, certo? Nós temos aqui embaixo, no caso aqui, o Henry Ford, certo? O Henry Ford, ele vai ser aquela pessoa que desenvolve, né, um carro muito, muito, muito barato aqui na América, aqui, né, no caso na nossa América, aqui lá nos Estados Unidos. Então, ele desenvolve um carro muito barato. Por quê? Porque na Alemanha já estavam desenvolvendo carros lá, certo? O pessoal lá da Daimler-Benz, né, que mais tarde vira Mercedes-Benz, estavam desenvolvendo um carro que acabava ficando caro demais, certo? Então, o que acontece? Como esse carro ficava caro demais, eles
eles acabavam por não ter um mercado muito grande, tá certo? Não tinha um mercado muito grande. Como eles não tinham um mercado muito grande, o Henry Ford pensou, eu vou fazer um carro muito barato, né, e a partir desse carro barato eu posso atingir muito mais pessoas aqui nos Estados Unidos. É uma maneira, né, né, de é uma tentativa de ter um mercado bastante grande. Tá? Então, o Henry Ford lança o modelo T, né, e vai desenvolvendo, vai melhorando. Aqui a gente está vendo aqui uma foto aqui, lembrando que esse pneu aqui é lembrando que esse pneu aqui é um pneu maciço, né? Ainda não tinha aquela câmara de ar nem nada, então começa a desenvolver o modelo T, um modelo bastante ruim na época, assim, digamos assim, né? Um modelo muito simples, né? O piso do carro era feito com as tábuas da caixa que carregava o motor para a fábrica, tirava aquelas tábuas da caixa, fazia o piso, então era um carro bem econômico, mas conseguiu atingir o objetivo que foi ter um preço barato demais e atingir uma grande parte da população, certo? Agora aqui nós temos é, nós temos 1705, Thomas Newcomen, né, inventa a máquina a vapor, melhorada por James Watt, 1765. Então, aí nós temos o quê? Já o início da Revolução Industrial, né, o pessoal trabalhando com máquinas a vapor, cada vez melhorando aqui e ali um detalhe, construindo outras já melhores, melhores. Né? Então, a primeira locomotiva foi apresentada ao público em 1814, graças a George Stephenson. Então, o que acontece? Nós temos uma locomotiva que vai poder puxar muitos outros vagões e eles começam a tirar, então, toda aquela carga de carvão de dentro das minas para o lado de fora da mina, certo? E aí, depois, mais tarde, nós vamos ter, então, essas locomotivas levando esse carvão através de trilhos até a cidade mais próxima. Então, ao invés de só tirar e jogar o carvão lá fora da mina, agora nós levamos até aquela cidade próxima. Depois os trilhos se estendem para outra cidade, mais outra cidade, até que, né, você começa a ter transporte de pessoas daquela primeira cidade, perto da mina, para outra cidade. Já que nós vamos levar realmente aquele monte de carvão, vamos fazer um vagão onde tem uns bancos, assim, as pessoas se sentam e aí, já que está levando carvão, engata esse vagão também e leva pessoas de uma cidade para outra. Foi aí que se desenvolve, né, a questão do transporte ferroviário. Né? No primeiro momento, para transportar carvão, né, Inglaterra, né, e mais tarde esse trem começa a ter outras funções, carregar outros produtos bastante barato mesmo, né, o transporte dele, faz lá a linha ferroviária que é relativamente cara e depois transporta isso aí com bastante facilidade. Aí nós vamos ter segunda revolução industrial, né, esses trens chegam aos Estados Unidos, através dos Estados Unidos de costa a costa, né? Então isso aí vai ser um desenvolvimento do transporte ferroviário. Durante a Revolução Industrial, houve um aumento do volume da produção de mercadorias e a necessidade de transportá-las com rapidez. Então, o que nós temos? Né? Cada vez mais transportar maior quantidade de mercadoria, mais rapidez nesse transporte, e essa necessidade de aumento de velocidade fez com que nós melhorássemos as locomotivas. Só que aí, essa necessidade nunca parou, né? Nunca parou de aumentar. Oh, pode falar. Alô? Vou continuando. Se precisar de falar comigo, o pessoal que está ouvindo aí pode falar, pode interromper aí, que está tranquilo. Aí é o seguinte, então, essa velocidade no transporte, a necessidade de aumentar mais ainda a quantidade de trilhos, de locomotivas, de vagões, continua aumentando cada vez mais. Nós estamos num mundo globalizado, muitas mercadorias sendo transportadas, né, e hoje o transporte ferroviário é um dos realmente mais baratos. A Europa começa a incentivar esse meio de transporte e a desenvolver as suas próprias redes e as ligações com os países vizinhos. Então, a Europa começa a desenvolver essas redes aí, certo? Quando a gente fala Europa, certo, você tem sempre que lembrar que nós estamos falando do continente onde se desenvolveu a Revolução Industrial, onde nós tínhamos a maior quantidade de tecnologia aplicada naquela época, certo? Né? Hoje, o desenvolvimento de tecnologia está espalhado pelo mundo todo. Mas naquela época, lá, a Inglaterra
era o centro do desenvolvimento de tecnologias. E é até bom voltar lá à Revolução Industrial, né, a primeira Revolução Industrial, que diz o seguinte, né, a Inglaterra não estava em guerra quando começou a Revolução Industrial, a Inglaterra tinha dinheiro para isso, a Inglaterra tinha uma burguesia forte, né, um governo, um estado bastante controlado na época lá, tinha tudo para desenvolver na Inglaterra essa revolução industrial, e foi o que aconteceu, né? Então, depois, desde cedo se manifestou a veia marítima do povo português. Nós temos aqui também, né, o desenvolvimento dos portugueses, né, nessas grandes navegações aí no caso, né, aqui no primeiro momento aqui, aperfeiçoamento do transporte aquático, né, estamos falando aqui de Portugal, né, então foi dos primeiros a tentar entrar realmente no grande oceano. Antes o pessoal fazia transportes lá dentro dos rios e fazia transportes dentro do Mediterrâneo, certo? Então, dentro do mar Mediterrâneo, você começa a remar nessa direção da África aqui, né, e remando reto, daqui a pouco aparece a África do lado de lá, e não era um espaço tão grande. Agora, os portugueses, aperfeiçoando lá o transporte marítimo, começam a ter a ideia de entrar no mar tenebroso, que era o Oceano Atlântico, tá certo? Então, os portugueses, desde cedo, né, se desenvolvem nessa linha aí, né, de conquistar novas terras e tudo. Por isso, eles realmente tiveram sucesso conquistando muitas terras, no caso, né, na região da costa africana, aqui mesmo no Brasil, né, no caso da África, a gente pode citar facilmente aí Angola, Moçambique, aquelas regiões ali, certo? Então, o mar torna-se uma referência econômica e cultural para os portugueses, atraindo os homens, né, de várias atividades, atraindo recursos, atraindo todo mundo para essa ideia. Se nós partirmos para o mar, nós vamos ter muito mais lucro do que tentar desenvolver em Portugal uma economia forte plantando videiras, né? Então, produzindo vinho, alguma coisa nesse sentido. Então, naquela época, é mais ou menos assim. Nós não somos portugueses, não temos um território gigantesco, então seria interessante a gente entrar pelo oceano para conquistar novas áreas e ter um dia, né, finalmente, o território gigantesco, né? E, na verdade, eles conseguiram mais tarde. Durante aqui transportes marítimos ainda, durante o século XIX, foram dados grandes avanços graças à tecnologia da energia a vapor. Então, nós temos desenvolvimento aí, né, dos barcos a vapor, né? Então, a gente coloca motores bastante grandes aí, assim, certo? Já que não tem sistema de rodas, de suspensão, esse tipo de coisa que poderia atrapalhar se o motor fosse muito grande, poderoso, já que vai flutuar mesmo. Então, eles colocam esses motores, então fazem barcos interessantes. Por quê? Porque com a energia do carvão, né, nós podemos navegar contra o vento, nós não importamos, né, sobre estações do ano, né, se está ventando mais para o norte, mais para o sul, agora não é mais a questão de velas, nós vamos navegar usando vapor, e esse vapor vai nos levar a todos os cantos do mundo, né? Então, isso aí foi bastante interessante, século XIX, o desenvolvimento desses barcos, né? O pessoal vai fazendo aquelas trocas, né, daqueles barcos com as laterais, a sua estrutura toda de madeira, vai virando aquele grupo de barcos de aço, né? Então, são barcos mais eficientes, chapas não muito grossas, igual era aquele monte de madeira, então você tem mais capacidade de carga, né? Então, as coisas vão melhorando e agora, usando vapor, né, você pode ir a qualquer canto do mundo sem se importar com a direção do vento, alguma coisa nesse sentido. Então, o primeiro barco a empregar a propulsão a vapor numa travessia transatlântica foi o Savannah, né, 1819. O motor a diesel trouxe um suposto funcionamento mais econômico nas embarcações modernas. Então, motores a diesel. Lembra que eu falei que o motor a diesel ele tem menos rotação e muito mais força? Então, agora nós temos motores a diesel cada vez maiores, gastando diesel, mais a ideia de que ainda sairia mais barato do que o carvão, então começam motores a diesel nos barcos, né? E isso aí vai facilitar a navegação em vários lugares do mundo. E aí nós temos o seguinte, esse barco com motor a diesel dando tão certo, né, que hoje ainda é o diesel que move a maioria dos barcos de carga aí pelo mundo, certo? Você pode imaginar que hoje nós temos muitos navios que são movidos a energia atômica, né? Só que esses navios movidos a energia atômica são navios
né, da Marinha, né, dos vários países. São navios da Marinha. Por quê? Porque eles têm ligação com as Forças Armadas e você não imagina que o terrorista vai atacar um navio desse para tirar de lá, né, urânio ou plutônio, alguma coisa nesse sentido. Né? Então, por isso é que se usa, né, navios com propulsão atômica, são navios de guerra, né, são navios próprios mesmo da Marinha, porque se colocar uma energia atômica num navio comercial, esse navio não tem tanta segurança, ele pode ser atacado pelos terroristas, roubado esse material e simplesmente ser jogado esse material em alguma cidade aí. Não vai causar uma explosão atômica, mas ele vai ser chamado do que a gente chama de bomba suja, certo? Bomba suja. Então, o que seria isso? Uma bomba suja, ele coloca uma bomba misturada, próxima, né, colada aqui nesse material radioativo, e quando isso explodir na cidade, vai contaminar de radiação a maior parte da cidade, entendeu? Então, por isso, ainda os motores dos navios usam, né, o óleo diesel para se movimentar, né, grande parte dos navios. Aqueles navios bastante grandes mesmo, para vocês terem uma ideia, usam 400 litros de óleo diesel por hora, certo? Então, numa travessia aí do Oceano Atlântico, ele tem que carregar um lago de combustível, mas ainda assim é melhor que movimentar esse material a carvão. Depois, transportes aéreos, a história da aviação remonta a tempos pré-históricos, quando o autor fala assim, em tempos pré-históricos, é aquela simplesmente a ideia da gente voar um dia, né? O ser humano voa. Não, depois sim, o ser humano voa, né? E como é que fica isso? Então, começa em tempos remotos a ideia, o sonho de voar, e isso vai acontecer muito tempo depois, porque é uma tecnologia bastante refinada para que isso aconteça. Né? Foi já no século XVIII que o homem voou pela primeira vez. Quando fala o homem voou aqui, certo? Nós temos os primeiros voos aí sendo feitos com balões, né? Balões, então, eram materiais mais leves do que o ar, né? Então, esse material realmente coloca o ar quente dentro do balão, né? O ar quente vai expandindo, né? Como o ar quente o ar quente ocupa menos espaço, fica leve e começa a subir, né? E o ar frio ocupa mais espaço, né? Mais moléculas, fica para baixo e o ar quente vai subindo. Se esse ar quente estiver preso dentro daquela bolsa do balão, vai levar tudo para cima e é assim o princípio de funcionalidade dele. O transporte aéreo é uma forma de transporte mais moderna que mais rapidamente se desenvolveu. Né? Foi após a Primeira Guerra Mundial, aí nós já estamos falando, né, depois da invenção do avião, né, nós tivemos a Primeira Guerra Mundial, né, onde se desenvolveu, né, pela necessidade, se desenvolveu essa questão de aviação aí muito rapidamente, primeiro passando com o avião por cima dos inimigos para ver onde eles estavam. O avião era uma droga, um avião ruim para cara. Passa por cima dos inimigos para ver onde eles estão e depois desce aqui no aeroporto para contar, né, com aquela dificuldade toda de comunicação, para contar onde eles estão e tal. Mais tarde, um dos pilotos teve a ideia: se eu passei em cima do inimigo, eu posso lá do avião jogar uma bomba na cabeça dele. Né? Então, para quem não sabe aí, a primeira bomba, né, não tinha onde colocar isso no avião ou como jogar isso lá. Então, a primeira bomba foi colocada no colo. Eu disse no colo do piloto, e ele decolou segurando aquela coisa enorme assim, né, com aquele cachecol batendo lá para trás assim, ele decolou carregando aquilo no colo, aquela dificuldade toda, e quando ele viu o inimigo lá embaixo, né, ele simplesmente com a força dos braços ali, ele empurrou ela para fora, o avião não tinha cabine, né? O piloto ficava ali à mercê do vento, então ele empurrou aquela bomba lá de cima lá assim, foi exitoso e aí os outros países também começaram a desenvolver essa ideia. Foi o primeiro momento bastante precário, mas que explodiu. Foi após a Primeira Guerra Mundial que o transporte alcançou a sua maior notabilidade, certo? Depois aqui, as canalizações para distribuição de água têm sido usadas desde tempos remotos, mas mais tarde, né, hoje, né, os dutos, né, são utilizados para água, utilizados para vários outros tipos de materiais, né? Então, um deles são os oleodutos, né, transportando o petróleo, no caso, e aqui no caso aqui, canalizações aqui, né, o segundo pontinho, os pipelines apenas apareceram depois de 1859.
Os pipelines aqui são os dutos, né, de transporte desses óleos aqui, né, dutos bastante grossos e tudo, né, porque ficaria mais barato transportar por eles do que sair carregando num caminhão, num tambor, alguma coisa assim. Sabe aquela ideia de, sabe aquela ideia de transporte com tambor, tantos litros de óleo por cada barril de petróleo e tal, né? Barril, então, é só uma ideia, né? Uma noção de você contar o petróleo. Não existe barril de petróleo, não se coloca petróleo em barril, certo? Então, nós vamos parando por aqui por causa do horário. A semana que vem a gente continua a partir desses transportes em oleodutos, tá certo? Aí eu vou finalizar aqui nossa apresentação. Tá bom. Falou, Falou, Sérgio. até mais para vocês. Falou, Peraí, Sérgio. Até mais. até lá na Sérgio, sexta-feira. tchau. Pede pessoal para colocar um joinha aí, tá certo? Lá para a Tá. gente fazer chamado. Tá. Falou, obrigado.